quando você coloca o teatro dentro do ônibus, a pessoa vê o ônibus como algo íntimo, né? Porque ela pega o ônibus todo dia, ela vai para o trabalho, ela fica 2, 3 horas dentro do ônibus. Então é um lugar para ela que tem uma intimidade, onde ela vai ficar, vai poder ver uma peça, mas ao mesmo tempo ela vai ficar tranquila. É um lugar conhecido para ela. Deus o livre, sai pra lá. Porque tem muitas pessoas que às vezes, vêm dizer pra gente que muitas nem se sentem dentro de um ônibus, muitas nem percebem que está passando por ruas e outras ficam fascinadas com a ideia de estar dentro de um ônibus e se sentir no interior da Bahia, no caso que ocorre a peça, e ao mesmo tempo estar nas ruas de São Paulo ou de qualquer outro lugar. Esse grupo nasceu em março de 2007. Foi nossa primeira reunião para começar esse trabalho. Os 6 são formados na Fundação das Artes, São Caetano do Sul. A gente teve essa ideia de experimentar, né, o espaço que é o ônibus urbano e fazer o nosso primeiro espetáculo. Começamos fazendo pesquisas em espaços em bares, né, onde o público ali não estava necessariamente para nos assistir. Fizemos também um trabalho em Ubatuba, que foi também dentro de um ônibus, aí mais focado no que a gente gostaria de trabalhar. E para levantar também quais seriam as dificuldades, o que a gente teria que buscar, o que a gente teria que aprender para desenvolver esse trabalho. E da vida eu digo que é longa demais para dizer que é curta. É curta demais para dizer que é longa. No mar, eu digo que é grande demais para minha canoa. É do rio. Eu digo que é o que me corre nas veias. O grupo nasceu dessa vontade, em primeiro lugar, de fazer teatro sem fronteiras, né? De pesquisar um espaço urbano, que é o ônibus. E é muito engraçado porque o ônibus ele veio primeiro do que o texto. Então a trupe ela é formada para pesquisar o ônibus, independente de qualquer texto. E aí a gente foi em busca de um texto, que foi o Cordel do Amor Sem Fim, da Cláudia Barral. E quando a gente lê o texto e que traz essa questão do Rio São Francisco, de 3 irmãs que vivem à margem desse rio, e aí a gente viu que o ônibus poderia contribuir ou ressignificar esse ônibus com a questão do tempo, porque tem essa questão da Teresa estar esperando um grande amor, né, no texto, mas também essa questão de você estar numa grande metrópole, né, e das ruas, as avenidas, os carros serem esse grande rio, São Francisco, né? Então passou um pouco, a gente viu essa possibilidade do ônibus se tornar e criar essa simbologia, vamos dizer. E a cada espetáculo a gente tenta procurar isso, essa ressignificação, essa simbologia do que o ônibus pode contribuir nesse espetáculo, nesse texto em específico. Eu não devia nunca chegar. Ai, esqueci de ignorante. Porque sempre tô todos. Falar quente pra ajudar lá. Fiozinho ainda não passou lá pra trás, não. Que o público não vê que ela não saiu pra fora. Eu acho que ela tá lá fora, mas ela não tá. Boa noite. Espetáculo. Pra gente era um desafio como trazer esse texto tão singelo, com uma história de amor tão do interior, para uma selva de pedras, na verdade, que a gente vive, e como trazer a sensação do público de estar nesse ambiente. É uma ressignificação do dia a dia. Esse ônibus pela cidade não é só quem está dentro, né, mas quem está fora também. E aquele olhar da pessoa dentro do ônibus para o que está ocorrendo fora, relacionado com o texto, passa a ter um teor artístico muito grande. Teresa saiu. Teresa? Mas voltou outra pessoa? Eu acompanho a peça, né? Então, como um elemento não realista da peça, eu me sinto muito privilegiada em poder ter uma visão mais ampla
do espetáculo e vejo assim cenas maravilhosas, que nem de criança na rua olhando, sabe, com aquele brilho no olho. Eu acho que para mim o maior privilégio de participar dessa história é poder dar um presente para o público, tanto dentro quanto fora do espetáculo. Corre aqui pra dentro, Carminha! Vem do jeito que for que eu cuido! Carminha! Carminha! Tem uma releitura. Você passa a ver a cidade, né, como uma coisa muito lúdica. É como se você extirpasse assim, toda aquela coisa de comércio e vira tudo uma coisa muito artística. Eu acho que uma coisa que a gente está descobrindo que é essa abordagem da cidade em volta, né? Como cada transeunte ali fazer parte desse sentimento de tudo que está ocorrendo dentro do ônibus. Porque o motorista ele é um grande parceiro assim nosso, é o sétimo elemento da trupe, né? A peça fundamental. Porque o espetáculo no cordel ele começa e termina no mesmo ponto, né? Então você tem 50 minutos de espetáculo, então existe um roteiro que a gente estuda, que a gente se programa para poder fazer, e o motorista ele vai dosando essa questão do trânsito, que em São Paulo é uma loucura, e graças a Deus assim sempre deu tudo certo. Então é um parceiro que a gente conta, né? Aqui em São Paulo a gente tem o Bolinha, mas a gente já foi para outros lugares, a gente já foi para Salvador, para Minas, para Presidente Prudente, e a gente tem uma cenografia completamente adaptada para qualquer outro ônibus que não tenha catraca. E lá a gente arruma um motorista, então a gente também cria esse vínculo com ele. E um dia. Para poder. Apenas um dia. Porque ele é muito importante para o espetáculo. O motorista ele é muito importante porque ele vai dosando tudo isso que vai acontecendo. Ele também está percebendo o que está acontecendo o tempo inteiro. Então, eles se sentem atores, assim, eles se acham, e pra gente é muito importante a gente também ter essa troca, saber entender, olha, e a gente deixa eles livres de preocupação. Se der errado, não tem problema, depois a gente senta, na próxima vai dar. E aí a gente vai criando essa parceria. A gente propôs, por exemplo, um projeto que é o projeto Arte Expressa, que a trupe desenvolveu, que será a primeira mostra de artes, né, em geral, dentro do transporte público do município de São Paulo. Esse projeto foi apresentado para a SP Trans, ele foi aprovado pela Secretaria de Cultura, que o que seria essa mostra? É de convidar grupos que já estão no mercado há algum tempo, grupos que estão começando, artistas, né, que estão começando, de ver a possibilidade da sua arte dentro desse transporte. De experimentar essa arte dentro desse transporte. De um público que utiliza esse ônibus todos os dias para ir trabalhar, para ir fazer compras, para diversas coisas. É um outro veículo de comunicação, né? Para você mostrar, para você dialogar, para você criar reflexão. E é um transporte, a gente até comenta muito, né, que pro caos dessa cidade, né, é uma das soluções, porque é um transporte coletivo. E como a trupe tem essa proposta mesmo de pesquisar esse espaço, a gente se viu nesse dilema. Poxa, o que a gente pode fazer para ampliar essa nossa pesquisa? Para trazer esse olhar para mais pessoas, para outros lugares e para mais artistas, que pode ser uma possibilidade. Mostrar uma outra forma de comunicação, de expressão, e mostrar que a arte está para todo mundo, né? Tirar realmente essa impressão burguesa do teatro e fazer com que as pessoas tenham contato e se vejam também no teatro, porque teatro é isso, a expressão da vida, do humano, e conseguir resgatar esses sentimentos, muitas vezes perdidos. Eu que fui pé no chão nesse rumo, assumo que vim sem dizer que não. Sou pedra, sou peixe, sou rio, saudade de junho e o frio. Hoje me lembro dezembro. É de vento, de chuva e trovão. Quando a gente começou, a gente não tinha nada a perder.
Teve muita gente que falou, mas vai dar certo. Tipo, de duvidar, mas a gente acreditava. Porque o que a gente tinha para dizer era importante. Independente de ser num ônibus ou de ser em qualquer outro lugar. Mas a gente tinha algo para dizer. E a gente... Sim, a gente tem muita coisa para viver, mas a gente também já viveu coisas maravilhosas. A minha perspectiva com esse trabalho é poder fazer um dia esse espetáculo, Cordel, para as Carminhas, Terezas, Madalenas e Josés lá do sertão nordestino. Poder com que eles se vejam também, com que eles se reconheçam na arte. Então, para mim é muito importante essa questão do resgate cultural. E um texto como o Cordel do Amor Sem Fim é extremamente importante para que essas novas gerações que saem, que já estão nascendo aqui em São Paulo, né, de pais, de familiares que vieram, enfim, do interior do Brasil, de não ter essa vergonha, de ser assim, muito, de respeitar e procurar conhecer mais e falar, eu vim de lá, meu pai veio de lá, eu carrego essa história, eu sei a importância disso. Então, assim, é o que me realiza hoje, é essa ponte e poder estar junto com essas pessoas. Da viola, eu digo que é minha melhor amiga. Você é a única que não me dá conselho. Do sertão? Do sertão eu digo que é minha casa. E do desejo? Do desejo eu digo que é bicho que não morre. Do tempo eu digo que é inimigo do amor. E o amor? Eu digo que é inimigo do tempo. O ônibus, além de trazer essa referência de quase um barco navegando por essas ruas de São Paulo, ele tem uma simbologia do tempo, né? A história de Teresa, que está esperando por um grande amor, e a Madalena, a irmã mais velha, fala assim, olha, então é o seguinte, você quer esperar o Antônio? Então aqui todo mundo vai esperar junto. Eu espero, Carminha espera e José também espera, não espera? E quando ela fala que todo mundo vai esperar junto, o ônibus para. É o primeiro momento onde o público percebe que esse ônibus ele realmente faz parte desse espetáculo. Então se o Caos vai esperar, não é? Eu espero. Carminha espera. E José também espera, não espera, José? Espero. Muito bem. Todo mundo aqui vai esperar junto. Todo mundo vai esperar. E quando esse ônibus para, você só ouve o barulho daqueles carros, buzinas, e poxa, mas peraí, o ônibus parou? Quer dizer que eu vou ter que esperar também? E é muito engraçado essa ansiedade de... E aí, mas parou mesmo? O que vai acontecer? Vamos embora? Tá demorando muito tempo? E é muito importante porque a gente fica 1 minuto praticamente parado, né? Mas a angústia desse ônibus em movimento, dessa vida correndo, desses carros passando, é tão forte nas pessoas que quando você vê esse momento de parar, cria essa ansiedade, assim, esse desespero. Imagine Teresa que está esperando há 4 anos um grande amor. E passou uma semana já, viu? Olha, Tereza, escreve umas cartas. Isso, escreve umas cartas pra ele voltar logo, escreve. Mas minha, Carminha, agora que eu aprendi, né? Isso, escreve. Que carta? Mas que carta? Deixa ela escrever umas cartas. Acho que a gente não dispensa nenhuma teoria, mas também não segue nenhuma. A gente é muito intuitivo, a gente usa daquilo que nos é necessário, daquilo que a gente precisa. Então eu posso usar Stanislavski, posso usar outra teoria de outra pessoa, mas eu vou usando aquilo que eu preciso. E não necessariamente a gente segue alguém. Tem coisas que a gente faz aqui no grupo que nem a gente sabe explicar o que é. Não tem um nome, não tem um estudo sobre aquilo. A gente está descobrindo também. O próprio ônibus ele também exige da gente uma outra postura corporal para se adaptar. A gente aprende que num palco se usa pés paralelos para se demonstrar firmeza na base. A gente usa um pé na frente e outro atrás, porque a gente precisa manter um equilíbrio dentro do ônibus. A gente procura sempre ou se manter no centro, porque caso uma curva você cai para um lado ou cai para o outro, ou talvez se encosta num banco de uma forma, assim, de acordo com a linha do seu personagem. Então, a gente também, dentro dessas buscas, dessas percepções que a gente vai criando, a gente tem essas percepções. A gente está num processo agora que é o Valsa número 6, do Nelson Rodrigues,
onde todos fazem a personagem Sônia, que é um monólogo. E agora o ônibus ele está se tornando uma outra coisa, uma outra história, né? É quase que a cabeça de Sônia. Esse ônibus vira quase que um grande cérebro ali de discussões, de conflitos, de questionamentos, de lembranças e tudo mais. Então, eu acho que isso é o que move o grupo. É descobrir e perceber o que esse ônibus vai dizer. Tereza! Antônio voltou, Tereza, não me disse? Ele voltou! Ai, gente, levanta, que eu não vou ver toda a igreja, viu? Levanta para essa meia-noite. E esse espetáculo, ele começou dentro do ônibus, mas ele está se abrangendo. A gente está percebendo que a nossa visão tem que estar 360 graus, não só dentro do ônibus, como o que está acontecendo na rua, na calçada. O senhor conhece Antônio? Se a gente pode mexer com o cara que está passando, chamar de Antônio, ver se ele conhece o Antônio. Então a gente, daqui a pouco, eu estou vendo que isso vai se alastrar para a rua também, não só dentro do ônibus. E sem contar com o público, né? Que é uma outra história. A gente está dentro de um espaço onde o público está aqui, ele está do meu lado, ele está perto de mim, né? E como que você joga com esse público próximo? Então ele está diante de um personagem, ele está diante de um ator, ele está diante de uma situação, e como que você percebe esse público? O risco não é só nosso, o risco também é do público. A gente desperta que as pessoas se arrisquem também, porque elas entram dentro do ônibus e não sabem o que vai acontecer. Mas já teve polícia, já várias vezes. Polícia já teve. Com arma na mão cena, e E a tudo. gente... Porque eles têm uma cena de que José tenta currar a Tereza. E a polícia veio atrás e queria parar o ônibus. E foi lá, cara, no motorista, querendo saber o que estava acontecendo lá. É porque alguém denunciou, ligou, olha, tá tendo uma briga no ônibus assim, vai lá. Aí a polícia fechou o ônibus com o carro, desceram com a mão armada, aí eu tava na frente com o motorista e a Tati, a gente falou, não, é teatro, tudo bem. Não, era nós dois, não tem briga. Não tem briga nenhuma, tá tudo bem. E o público não percebeu. Porque a gente tá o tempo todo sujeito a essas coisas. Tem pessoas tem atores que fica no personagem e não quebra de forma alguma. E às vezes a gente precisa resolver esses imprevistos e daqui a pouco voltar pra cena de novo, nada aconteceu.